professor Luiz Felipe, do Colégio Oficina do Estudante, e hoje vim conversar um pouquinho com vocês a respeito da mini-reforma política que está ainda em tramitação no Congresso. Algumas medidas foram aprovadas, outras ainda estão em discussão, e como esse ano é eleitoral, a gente sempre tem a preocupação de pensar a respeito do que está sendo feito ou não para que a democracia plena possa de fato ser exercida e respeitada. Os brasileiros têm uma série de críticas e dúvidas no nosso sistema eleitoral, como, por exemplo, a quantidade muito grande de partidos, a forma como eles se coligam, a maneira como eles podem ou não utilizar dinheiro, por exemplo, de campanhas. E pensando em tudo isso, uma reforma parcial, por isso chamada mini-reforma, já entrou em vigor, inclusive para essas eleições, e tem algumas regras que passam a valer a partir de 2020. Então, para você saber, ficar um pouquinho mais por dentro e de fato entender o que é que mudou, o que é que se manteve igual, a gente separou os melhores momentos dessa mini-reforma. Uma das coisas que mais impactou para esse ano foi o limite dos gastos para candidatos e candidatas a cargos em disputa para suas campanhas. São cifras milionárias que historicamente são utilizadas para que as campanhas possam ser feitas. Não sei se vocês se lembram, mas antigamente valia tudo, até entregar batom, pente, escova de cabelo, chaveirinho, era uma coisa bem pouco controlada. Hoje, tentando criar uma condição um pouco mais de igualdade entre os candidatos e candidatas, privilegiando as ideias e não o poder aquisitivo de cada um, alguns tetos foram sendo estabelecidos, mas ainda assim são alguns tetos bastante generosos. Para os candidatos aos cargos da Assembleia, deputados e deputadas estaduais, o teto é de R$1 milhão por candidato. Para deputados federais é para 2,5 milhões. Para senadores, dependendo do número de eleitores no estado a que ele está se candidatando, os valores vão de 2,5 milhões até 5,6 milhões. Isso é por candidato e candidata, viu? Para os governos do estado, também dependendo do tamanho do estado, varia de 2,8 até 21 milhões de reais o valor usado na campanha. Para o governo do estado de São Paulo, que é o que tem o maior eleitorado, é o estado mais rico da nação, vale esse teto de 21 milhões para a campanha dos candidatos ao cargo de governador do estado. E para o governo federal, são 70 milhões para o primeiro turno e 35 para o segundo. Lembrando que esse é o teto, é o máximo que cada candidato poderia utilizar. Esse teto antes não existia, passa a existir. Outra mudança que foi bastante questionada diz respeito ao fundo partidário. Esse fundo partidário já existe, ele utiliza parte de verbas que vêm da nação, ou seja, o dinheiro do contribuinte, dos impostos, era usado para que os partidos pudessem fazer as suas campanhas eleitorais. Foi criado um fundo especial de financiamento de campanha para funcionar junto com esse fundo partidário e continua existindo. Então agora a gente tem dois. A diferença é que o fundo partidário ele serve para ações que acontecem ao longo de todos os anos, sendo eleitorais ou não, e esse fundo especial, que teve teto para 2018 de 1,8 bilhão de reais, ele pode ser usado apenas em anos de campanha eleitoral. Outra coisa interessante que entrou em vigor foi a cláusula barreira. A cláusula barreira ela foi estudada pensando que no Brasil tem muitos partidos políticos e eles não se diferenciam tanto assim, segundo alguns congressistas, a ponto de justificar a existência de tantos. Para os autores desse projeto de lei, seria mais fácil para os eleitores e eleitoras se houvesse menos partidos políticos disputando as eleições e eles tivessem ideologias mais distintas, ao invés de serem tantos partidos e tão parecidos numa série de questões. Então, os partidos, para terem, por exemplo, espaço nas campanhas, para poderem aparecer nos debates e terem horário reservado na propaganda eleitoral gratuita, vão precisar, já para essa eleição, ter pelo menos 1,5% dos votos dentro daquela unidade federativa em que disputaram eleições. Isso para pelo menos 9 estados. Então, se alguém quiser, lá nas próximas eleições, colocar um candidato para disputar eleições presidenciais, é preciso que nessas eleições o partido desse candidato ou candidata tenha conseguido 1,5% dos votos em pelo menos 9 estados do Brasil ou tenha eleito pelo menos 9 deputados federais em 9 estados diferentes, ou seja, um por estado em 9 estados diferentes. Quem não conseguir isso, não vai ter espaço para as eleições de 2022 e essa é uma forma de evitar que esses partidos surjam o tempo todo, se alterem, se modifiquem, se desmembrem
E se por um lado isso pode prejudicar a representatividade da democracia, quem defende esse projeto de lei diz que ele pode facilitar a vida do eleitor na hora da escolha. A propaganda eleitoral, até 45 dias antes da eleição ela está permitida, pode usar redes sociais, inclusive com anúncios patrocinados, não pode patrocinar anúncio em site de terceiros, por exemplo, portais de notícias, sites de vendas, o candidato não pode patrocinar, financiar uma propaganda nesses lugares. Nas redes sociais é permitido e no site oficial de cada candidato também, e são 35 dias no horário eleitoral gratuito reservado para esses candidatos. É interessante lembrar que as coligações é que garantem o tempo para os candidatos falarem na TV. Então, quanto maiores são as coligações, quanto mais partidos se juntam dentro de uma mesma chapa, mais tempo aquele candidato ou candidata tem para falar. A questão da formação das coligações está na reforma, mas ainda não entrou em vigor. É uma ideia para ser discutida e implementada em 2020, para tentar evitar que esses super grupos partidários, que às vezes juntam siglas com ideologias completamente antagônicas, façam essas amálgamas, essas junções, simplesmente para ganhar mais tempo na propaganda eleitoral gratuita. Isso é uma coisa que incomoda bastante um grupo considerável de congressistas e de eleitores, e para 2020 tudo indica que essa regra vai mudar. As doações para as campanhas continuam sendo autorizadas, desde que sejam feitas por pessoa física e não ultrapasse 10% do valor do imposto de renda declarado dessa pessoa no ano anterior, ou seja, 2017. O financiamento de empresas continua proibido, depois de todos os problemas que a gente teve envolvendo doações de empresas e tráfico de influência, isso se manteve, as empresas não podem mais doar para campanhas e ficou permitido agora fazer o crowdfunding ou a vaquinha. Então você pode criar na plataforma da internet um canal para que eleitores, eleitoras e pessoas físicas façam doações, desde que elas não ultrapassem 10% do valor da declaração do imposto de renda das eleições anteriores. Alguns outros pontos importantes que não foram de fato executados, mas que são previstos para implementação, incluem, por exemplo, a questão do voto impresso. Seria, na verdade, um comprovante do seu voto. É diferente do voto impresso, que você assinala uma cédula e coloca na urna. O projeto, na verdade, ele prevê a impressão de uma espécie de um canhotinho para você registrar ali o voto que você deu e depois, eventualmente, poder conferir. Apesar de ter havido aprovação do projeto, o próprio Ministério Público falou que não há verba suficiente para implementar essa medida agora. Convém destacar que a fraude, se pode acontecer na urna eletrônica, o questionamento deles é esse. Por que não aconteceria na contagem de votos impressos? O Brasil é um dos países pioneiros na questão da utilização da urna eletrônica. Vários países do mundo, inclusive da Europa, copiaram esse modelo do Brasil, que é dito pelos agentes de fiscalização uma forma eficiente e segura, tanto de realizar eleições quanto de apurar os votos. Outra questão que já muda também, mas a partir das próximas eleições, é a questão da formação das coligações, que não vão mais registrar votos para a somatória do coeficiente eleitoral para os cargos do legislativo. Essa é uma parte um pouquinho confusa, mas o que acontece? No Brasil a gente tem duas formas de eleição. A eleição majoritária, que é a eleição, por exemplo, para senadores, para governadores e para presidentes, em que o candidato com o maior número de votos válidos é eleito. Para os deputados estaduais e federais é um pouco diferente, a eleição não é majoritária, ela é proporcional, ou seja, é contabilizado o número total de votos que uma coligação tem, que pode ser formada por muitos partidos, e o número total de votos desse grupo inteiro, dessa chapa inteira, é que vai definir quantos candidatos ou candidatas daquela chapa vão ocupar os cargos na Assembleia. Esse tipo de fórmula para eleição faz com que muitas vezes deputados e deputadas com um número menor de votos seja eleito por fazer parte de uma chapa que obteve no somatório mais votos do que uma outra chapa em que candidatos obtiveram mais votos, mas não foram eleitos, porque o total daquela chapa teve um coeficiente menor do que de uma chapa maior, composta por mais partidos,
é o chamado efeito tiririca. Um candidato daquele grupo concentra um número enorme de votos e leva junto com ele para o Congresso candidatos que não foram tão bem votados assim. Isso muda já a partir das eleições municipais de 2020. Vale destacar, né, pessoal, que essas leis elas são alteradas. É o Congresso, os deputados e os senadores que alteram, e essas alterações, infelizmente, nem sempre estão aí só a favor do povo, para facilitar nossa vida enquanto eleitores, eleitoras, cidadãos e cidadãs. Então essas mudanças que hoje estão sendo implementadas podem ser alteradas e por isso é tão importante prestar atenção nesses movimentos que são feitos no Congresso e procurar analisar com muita calma e muita atenção o que é que pensam os candidatos e candidatas dessas eleições a respeito dessas reformas que são tão necessárias, né, e que vão impactar de diferentes formas a forma do nosso sistema eleitoral aqui no Brasil, tá certo? Fica a dica então para vocês pesquisarem um pouco mais a respeito sobre esses assuntos e ajudar sempre de forma crítica e participativa a construir um diálogo, um debate baseado no bom senso, sem fake news, sem pós-verdade, sem paixonismo, para que a gente de fato consiga fortalecer uma sociedade que possa, né, se considerar e se exercer de fato democrática. Tá joia? Não deixa de se inscrever no canal. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui no campo de perguntas que a gente responde sempre que possível. Beleza? Um abraço!